Bom dia a todos e a todas, aqui é o professor de matemática e nós vamos agora para a nossa aula 27. Nessa aula 27, eu quero falar para vocês de duas fórmulas que a gente vê muito em trigonometria. Eu só adianto que essa aqui é a penúltima aula de trigonometria, temos essa aqui e só mais uma última aula, certo? Então, essas aulas vão ser dedicadas a gente conhecer um pouquinho, bem pouquinho mesmo, das equações envolvidas em trigonometria. São muitas, são dezenas e dezenas. Mas eu separei duas dessas equações, dessas fórmulas, que são, de longe, as duas mais importantes, que é a fórmula de tangente e a RFT. A fórmula de tangente é o seguinte, aqui tem a colocação: em todo arco x cujo cosseno não seja zero, vale a seguinte expressão. A expressão é essa e é simplesmente dizer o seguinte: a tangente de um arco é o seu seno dividido pelo seu cosseno. Você descobre a tangente de qualquer arco fazendo a divisão do seno pelo cosseno. É por isso que eu digo que essa tangente, que essa fórmula só vale se o cosseno não for zero. Você não pode ter cosseno zero aqui, porque teria um zero embaixo da divisão, isso não pode. Então você trabalha essa fórmula nos arcos cujo cosseno seja zero. Mas quem são os arcos cujo cosseno é zero? São exatamente os arcos para onde a tangente já não existia, que é o 90 e o 270. Eles dois têm cosseno zero e a tangente para eles não existe nem fisicamente, nem geometricamente, quando a gente vai lá para o círculo. Isso aí eu já falei numa aula para vocês. E não existe nem algebricamente. Aqui na fórmula não se concebe isso. Então, quando você estiver observando do seno e cosseno, saiba que tangente, você pode obter ela dividindo o seno pelo cosseno. Tem aquela interpretação geométrica do eixo das tangentes, aquilo tudo ali sim, que dali é a definição de tangente. Só que a gente consegue mostrar, por uma demonstração que não convém te trazer aqui, que é um pouco pesada, que tangente é seno dividido pelo cosseno. E para lhe convencer, e nem tanto, infelizmente, de que essa fórmula vale, eu escolhi aleatoriamente um arco 78 graus e trouxe para você uma tabela só de senos e cossenos. Você ignora a coluna aqui das tangentes e aí ele pede para você calcular a tangente de 78. Então você vem aqui em 78, você pega seno, você pega cosseno e vai fazer a divisão. Você pega a calculadora, você monta aqui como está exposto aqui e faz a divisão. Porém, você encontra uma inconsistência. As respostas não são exatamente iguais. Isso quer dizer que está errado o meu cálculo? Não, de jeito nenhum. Essa fórmula aqui é a fórmula válida. Isso acontece porque a gente está fazendo cálculos de aproximações. Senos e cossenos, geralmente, eles são números irracionais. Tem infinitas casas aleatórias. Então, quando você vê uma tabela dessa, você está sendo enganado no sentido de que esse aqui não é o seno real, é o seno aproximado de 78. Assim como esse não é o cosseno real, é o cosseno aproximado de 78. Então você está usando duas coisas aproximadas, duas coisas que têm um erro, então a divisão perante a própria tabela, inclusive, tem uma pequena distorção, tem um erro no terceiro dígito depois da vírgula, mas isso não quer dizer que a forma está errada ou que o seu cálculo está errado. Quer dizer que surgem erros de arredondamento, só que a gente torce, a gente faz um esforço para que eles sejam mínimos. E um erro na terceira casa, como esse aqui, eu considero irrelevante. Então, dá uma diferença e você pode encontrar essa diferença várias vezes quem for fazer esse tipo de conta, mas já saiba que é só um erro de arredondamento. Então, essa aqui é a primeira fórmula que eu coloco, ela é importante, mas a mais importante de todas é a RFT, Relação Fundamental Trigonométrica. Essa fórmula aqui é absurdamente importante
para a gente. O que é a RFT? Se você for para a internet, você vai encontrar duas versões da RFT. Uma delas é essa aqui, é a mais fácil de você achar, seno 2x cosseno 2x igual a 1, certo? Ou você pode encontrar essa aqui. É a mesma coisa, é só a grafia que muda, mas o resultado, a fundamentação é a mesma fórmula. Eu prefiro usar essa porque fica bem transparente, que é o seno de x ao quadrado, cosseno de x ao quadrado igual a 1. Você, se você for escrever no seu caderno essa, nunca esqueça dos parênteses. Se você esquece dos parênteses, isso perde sentido. Mas são duas opções, essa aqui é a que eu mais uso, e essa aqui é a que vocês mais vão ver nos livros, apostilas, youtubers, etc. E essa fórmula, ela é uma fórmula que surge do círculo, ela vale para os quatro quadrantes, mas eu vou tentar aqui rapidamente dizer para você que ela vale no primeiro quadrante, porque você tem meio que um arco, você tem aqui o seno dele, você tem aqui o cosseno desse arco, conforme a gente já viu em várias aulas. Só que você pode fazer o seguinte, você pode pegar o cosseno e trazer para cá, que é o mesmo valor, é a mesma altura. Não tem diferença. Só que quando você traz para cá, você acaba concebendo um triângulo retângulo, onde você tem como um dos catetos o cosseno, o outro cateto os senos, e a sua hipotenusa é 1, que é o raio do círculo, que a gente sabe que o círculo tem raio 1. Então você tem um triângulo retângulo de catetos cosseno e seno, hipotenusa 1. Quando eu jogo Pitágoras, eu tenho que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, o quadrado de 1 é ele próprio. Então você tem que essa fórmula ela surge da aplicação imediata do Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo que surge da situação que eu fiz aqui no primeiro quadrante, mas também vale no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. O nome dela é RFT, mas vocês podem encontrar alguns materiais RTF, Relação Trigonométrica Fundamental. Mas os dois nomes são aceitos, RFT ou RTF. Aqui quando eu falar RFT, RTF, vocês subentendam que é a mesma coisa. E aqui, para aplicar essa fórmula, eu trouxe 3 exemplos. Prestemos bastante atenção no que eu vou dizer aqui. O primeiro exemplo é o seguinte. Verifique que a RTF, ou RFT, vale para o arco 57 graus. Então, o que você vai fazer é mostrar que vale para os 57 graus. Você pega o seno 57, cosseno 57, monta quadrados, calcula quadrados, soma e vai ter que dar 1. Foi isso que eu fiz. Eu fui na tabelinha lá. Esse aqui é o seno do 57. Esse aqui é o cosseno de 57. Montei com os parênteses, tudo com muito cuidado. Calculei os quadrados numa calculadora de preferência científica. Certo? Calculei os quadrados dos dois valores. Encontrei para o primeiro 0,703921. Para o segundo quadrado 0,2809. E quando eu somei, deu 1. Não deu 1. Deu 0,98. Isso quer dizer que meu cálculo está errado? Não. Era para ter dado 1? Era. Mas não deu, novamente, pelo problema do arredondamento. Isso aqui não quer dizer que esteja errado. Até porque 0,98 é uma aproximação muito boa de 1. É uma diferença? É. Mas ela é fruto única e exclusivamente de erros de arredondamento a que a gente está sujeito quando fazemos coisas aproximadas. Mas isso não quer dizer que a fórmula está errada de jeito nenhum. Agora, claro, se tivesse dado um valor muito pequeno, muito diferente, aí era bom acender um alerta, mas 0,98 é quase 1, então é uma aproximação que não é 1 exatamente por esse motivo de erros de arredondamento. A RTF, ou RFT, ela é mais usada por fazer a coisa contrária. Quando você tem o seno e quer calcular o cosseno ou vice-versa. Então não é muito comum você ver exercícios de verificar se funciona. Você aceita que funciona. O que você faz é usar RFT para resolver problemas
descobrir um seno quando você tem um cosseno ou vice-versa. Só que esse exercício, ele exige que eu saiba tirar raízes e saiba tirar expoentes 2 de termos. Então não é muito simples não. Trouxe 2 exemplos para que a gente entenda a lógica do que é mais cobrado, que é mais visto sobre RFT e RTF. Exemplo 2 é o seguinte. Seja um arco Y, um arco qualquer Y, onde você tem que o cosseno dele é 0,37. Obtenha o seu seno. Antes de você correr na tabela para saber quem é o Y que tem esse cosseno, eu já trouxe para você um pedacinho da tabela para lhe mostrar que, ó, não tem ninguém com esse cosseno. Exatamente 0,37. Tem aproximações, só que elas não são válidas, porque eu quero que você faça o cálculo completo para encontrar o seno. Então, eu trouxe esse pedacinho da tabela só para você ver que tem essa pequena distorção, ok? Então, resumindo, você não pode consultar a tabela, você tem que fazer o cálculo completo. Então, vamos lá. Usando a RTF ou RFT, eu montei aqui, certo? Já sei quem é o cosseno, sei que o L vale ao quadrado, está aqui o seno ao quadrado, está aqui o 1. E aí o que eu faço é o seguinte, tira essa potência, vai dar esse valor, que passa subtraído, igual está aqui. E aí, fazendo esse procedimento, eu vou encontrar isso aqui no fim da conta. Seno de x ao quadrado igual a 0,8631. Uma coisa que a gente não pode sair do ensino médio sem aprender matemática é que quando você tem alguma coisa ao quadrado igual a outra, o expoente ele sai daqui, ele passa para o outro lado como raiz. Só que ele não passa só raiz pura, ele tem que passar mais ou menos raiz. Então, você só tira o expoente de um membro da equação se ele passar para o outro lado mais ou menos raiz. É por isso que nesse caso aqui, esse 2, ele passa para cá como mais ou menos raiz. E o que é mais ou menos raiz? São duas respostas diferentes no seu problema. Se você toma só o positivo, você encontra essa resposta, você tira a raiz, né? Evidentemente, você tira a raiz disso aqui na calculadora, e aí só que você tem que considerar isso positivo, ou seja, seno de x 0,9290, e considera a versão negativa da resposta, que você tem que considerar as duas coisas. Então você tem, na verdade, duas respostas, mas é estranho das respostas? Não. Quando a gente volta aqui para o círculo, eu lhe dei um ângulo cujo cosseno é 0,37 e pedi o seno. Só que tem dois arcos com esse mesmo cosseno. Tem esse e tem esse. Então é natural que você encontre dois senos possíveis. O seno atrelado a esse cosseno pode ser esse de cima, pode ser a versão positiva da resposta, ou pode ser a versão negativa da resposta. Esse problema pode ser evitado, poderia ser evitado se eu impusesse o y. Tipo assim, se eu tivesse dito, considere que y seja alguém do primeiro quadrante, então você admitiria só esse aqui como o pivô da resposta e só a resposta positiva. Se eu falasse para você, considere y só alguém do quarto quadrante, então sua resposta seria só a versão negativa. Como eu não disse onde estava o quadrante y, eu não disse onde estava o y, você teve que aceitar as duas respostas para o seu problema. Aí vem essa terceira questão, onde eu lhe boto uma coisa parecida, só que eu lhe digo onde é que está o ângulo em questão. Então você já não tem que fazer muito raciocínio para esse raciocínio, essa análise de duas respostas, porque eu já estou dizendo onde está o arco que eu quero, então na hora de você escolher, você escolhe só aquele que interessa. Vamos ver direitinho isso aqui. Terceira questão. Seja Z um arco terceiro quadrante, sabendo que o seno de Z é esse valor aqui menos 0,62, calcule tanto o seu cosseno quanto tangente. Vamos com calma. Primeiro eu calculo o cosseno, que é usando o meu raciocínio da questão anterior. Depois que eu ver cosseno,
eu vou lá para aquela fórmula e calculo tangente. Então, tangente é a última coisa que eu calcular, porque eu preciso, evidentemente, de cosseno. Então, vamos lá. Está aqui a RTF, que eu montei para o suposto arco. Coloquei aqui o seno. Lembrem-se que quadrado de negativo é positivo. Então, é por isso que eu faço quadrado e encontro 0,3844 igual a 1. Isso aqui passa subtraindo, faço subtração, encontro essa resposta aqui. Aí chega aquilo que eu disse, você tem que pegar esse 2 e ele passar mais ou menos. E você tira, faz isso, raiz de 0,6156, você tira essa raiz e descobre que, cosseno de z, ele pode ser mais ou menos 0,7846, ou mais ou menos, são duas possíveis respostas. Porém, aquilo que está lá, como o z é um arco de terceiro quadrante, eu estou dizendo bem aqui no enunciado, z é um arco de terceiro quadrante. Então, na hora de escolher, você observa o seguinte, como z é um arco de terceiro quadrante, então seu cosseno é negativo, porque a gente já viu que arco de terceiro quadrante tem cossenos negativos. Então, quando você olha aqui e encontra duas respostas, a verdadeira resposta para o seu problema é só negativa. Porque você está trabalhando com um arco de terceiro quadrante, e no terceiro quadrante os cossenos são negativos. Então, como z é um arco de terceiro quadrante, cosseno de z é menor que zero, logo tomemos que a resposta do seu problema é essa daqui. A negativa, 0,7846 negativo. E pronto, você já tinha o seno enunciado, você acabou de encontrar o cosseno, você monta a fórmula de tangente, substitui, menos com menos mais, cancela, faz a divisão na calculadora, encontra 0,79021. Ou seja, só sabendo o seno e onde está o arco, você descobre o cosseno e a tangente. No fim das contas, pessoal, qual é a lição que eu quero que vocês tomem da RTF? Que quando você tem um arco e sabe onde ele está, basta que você tenha uma única informação sobre ele, ou só o seno, ou só o cosseno. Se você tiver uma das duas, você tem a outra, você tem a tangente, e também tem as três que a gente não vai ver, infelizmente. A cotangente, a secante e a cossecante, que ao todo um arco, pessoal, ele tem 6 funções trigonométricas. Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. As 6 elas são obtíveis, bastando que você tenha uma delas e a posição do arco. Então a gente vê que é tudo muito interligado. Pela RTF, ou RFT, pela fórmula de tangente, e eu acredito que existam mais outras 20 fórmulas dessa família. É uma família imensa. E na próxima aula a gente não vai se aprofundar nas fórmulas, mas eu vou trazer para vocês todas as outras fórmulas trigonométricas que eu conheço, que existem. Trazer todas elas para que vocês, pelo menos, sejam apresentados, vejam o rosto de cada uma dessas muitas e muitas e muitas e muitas fórmulas. Ok? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Um passeio bem rápido por tangente e por R, T, F.